Oi, gente. Vamos voltando rapidinho. Vamos lá. Voltei, tia. Alguns alunos ainda não abriram suas câmeras. O próximo print que eu fizer é para todo mundo estar com suas câmeras abertas, gente, por favor. Não, tia. Se organizem. Ou então, pelo menos, coloquem a foto de vocês aí. Não quero figurinha, não. Como é que tá pra colocar a foto, tia? Seu celular é iPhone ou computador? É o quê? Seu celular é iPhone ou computador? Como assim, meu Deus? Só dá esses ou dois. computador? Também não entendi. Só dá iPhone e computador. Ah, tá. Vamos lá, gente. Não é nenhum dos dois. Eu loguei aqui no meu. Ana Alice, Matheus, Daniel tá chegando. Ana Alice, vamos se organizando. E tem como botar a foto pelo Android, sim. Júlia. Como? Botando. Como? Dá sim, E que eu é já... brinquedo, tem nas configurações. Verdade, dá. E O qual meu é é onde é que eu boto configurações? Tem um monte lá. Diz um monte de coisa. É porque tu é Certo, lerdo. gente. É, tem muito lerdo que isso com essas coisas. Vamos. Verdade, Ah, verdade. não tem pra nenhum dos dois. Pera, eu vou mudar agora a foto aqui. Muda aí. Mostra aí pra ele. Tia, será que se der tempo no final da aula você vai conseguir explicar tudo? Você pode voltar os Oi? slides pra gente tirar foto? Eu não entendi. Será que no final da aula, se ainda der tempo, você pode voltar os slides pra gente tirar foto? Se dá para tirar foto, não estou entendendo. Fala mais alto. Se no final da aula a senhora terminar de explicar tudo e ainda der tempo, será que a senhora pode voltar os slides pra gente tirar foto? Colocar os slides para vocês tirarem foto? Se der tempo, sim, porque eu tenho outra aula daqui a pouquinho. Vamos lá. E tia, mudei a foto, viu? Tá, vamos lá. Então, a gente já viu a reprodução assexuada. Também nós temos um outro processo de reprodução assexuada que é chamado de paternogênese. O que significa isso? Fêmeas em situações de... Tia, Oi. me falaram aqui que Maria Clara não tá conseguindo entrar. Tá, ok. Ok, gente. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, que eu tenho outra aula. Então, a partenogênese acontece em fêmeas, em situações em que aconteceu algum problema no ambiente, algum problema ambiental, não tem machos suficientes no ambiente e elas precisam se reproduzir. Então, é um processo de reprodução que ainda está sendo muito estudado para saber como que esses óvulos não fecundados geram embriões, certo? Porque na partenogênese, os óvulos não fecundados vão gerar embriões, porém esses embriões vão ser clones da mãe, por exemplo. Então, esses óvulos vão gerar apenas fêmeas, certo? Mas isso é uma estratégia, né, até agora onde se estudou, entende-se isso como uma estratégia para sobrevivência, para perpetuar a sua espécie, né? Para que tenha indivíduos ainda, né? Um número na sua população, um número de indivíduos que não leve a espécie à extinção. Então,
as fêmeas na partenogênese geram embriões a partir dos seus óvulos não fecundados, não precisando da presença do macho, do espermatozoide. Acontece isso em várias espécies de animais, como nas vespas e abelhas insetos já é comum acontecer isso. Por exemplo, o zangão, ele é resultado de óvulos não fecundados. A rainha, sim, é resultado de uma fecundação a partir do óvulo com espermatozoide. Porém, o zangão, ele surge de fêmeas de óvulos não fecundados. E ele tem uma função, que é só a reprodução. Acontece nas vespas também, no dragão de Komodo, que a gente tem a imagem dele aqui. Existem também alguns outros répteis, como o calango da restinga, que existe aqui no Brasil, que ele também, as fêmeas se desenvolvem por partenogênese, e alguns peixes cartilaginosos, como o tubarão-martelo, que também acontece isso. As fêmeas se desenvolvem por partenogênese, óvulos não fecundados, geram embriões, tá? Ei, tia, rapidinho ele fala de Lucas. Lucas? Ele disse que ele não vai poder ligar a câmera nem o áudio, porque ele tá no PC, e no PC tá muito bugado dele. Ah, Lucas Vale, né? É. Gente, então, a reprodução sexuada nós já sabemos que ocorre a união dos gametas masculino e feminino, havendo a mistura desses materiais genéticos. A gente herda um conjunto de cromossomos do pai, outro da mãe, certo? A meiose é o processo que vai gerar esses gametas, que vão se unir na reprodução sexuada. Aqui nós temos a espermatogênese, que é o processo de geração dos espermatozoides, e a ovogênese, que é o processo de geração dos óvulos, né, dos ovócitos. A espermatogênese e ovogênese são as meioses que acontecem no corpo masculino e no corpo feminino. Lembrando que no corpo feminino acontece logo ainda no desenvolvimento embrionário, certo? As meioses para gerar os ovócitos, nós meninas já nascemos com esses ovócitos, eles só vão amadurecer durante a puberdade e a adolescência, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que teve a primeira divisão, essas células tinham os cromossomos homólogos, eles se separaram aqui na primeira divisão, e na segunda divisão ocorre a separação das cromátides irmãs, gerando novas células, 4 novas células, certo? Com metade do número de cromossomos, ok? A embriologia, gente, nessa parte da ciência, a gente vai estudar mais detalhadamente o desenvolvimento de um organismo a partir do zigoto, da célula ovo. Há o processo de fecundação, esse processo de fecundação vai gerar a célula ovo ou zigoto. A fecundação, a gente sabe que é o processo de encontro do gameta masculino com o feminino, gerando esse zigoto, que é uma célula diploide, certo? O que acontece? A formação do embrião, na espécie humana, por exemplo, nós temos aqui a embriologia do ser humano, que é desde o zigoto até a etapa final embrionária, que é até a 8ª semana após a concepção. Até a 8ª semana a gente chama de embrião. Após a 8ª semana, já vai ser chamado de feto, porque já está com os órgãos, os tecidos, tudo organizado, né? E vai formar o corpinho do bebê, certo? Aí aqui nós temos a imagem que vai nos mostrar não sei. Vocês estão vendo essas imagens em cima, gente? Ou estão vendo só o slide todinho? Só o slide todo, tia. Ah, tá bom, então, beleza. Ai, ai. Então, aqui nós temos a imagem do processo de fecundação. Nós sabemos que apenas um espermatozoide fecunda o óvulo. Esse espermatozoide que fecunda o óvulo, ele sela o óvulo e os outros não têm condição de fecundá-lo.
E aí, a partir disso, o espermatozoide vai inserir o seu núcleo no interior do ovócito. Esse núcleo, ele vai se juntar com o núcleo, vai haver a união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, certo? E aí, o que que acontece? Nós vamos ter a união dos conjuntos de cromossomos que a gente herda do espermatozoide e do óvulo, e esses cromossomos vão se unir e formar os cromossomos homólogos, certo? Formando o zigoto diploide. Toda célula diploide vai ter o quê? Os gametas organizados aos pares, tá ok? Gente, então a gente vai continuar o estudo do desenvolvimento embrionário, da embriologia, seguindo esse processo de desenvolvimento embrionário. Nós vamos ter as etapas do desenvolvimento embrionário, certo? Seguindo o processo de clivagem, né? Primeiro nós vamos ter uma fase chamada de mórula. A clivagem é a mesma coisa que divisão, certo? Então, nessa divisão, a gente vai chamar as primeiras células do indivíduo de blastômeros. Posteriormente, vai se seguir as outras divisões, certo? Que é a fase de mórula, a fase de blástula, a fase de gástrula, a fase de neurula e encerra-se essa parte do desenvolvimento embrionário. A mórula, ela é o quê? Uma massa compacta de células sem cavidade em seu interior. A blástula já é uma outra fase que já tem muitas células. Apresenta uma cavidade, vai apresentar uma cavidade chamada de blastocele cheia de líquido. Aí nós vamos ter uma outra fase, que é a gástrula. A gástrula lembra-se o quê? Lembra gastro, né? Aquele médico gastroenterologista que cuida de quê? Do sistema digestório. Então, nessa fase de gástrula, vai haver a formação de uma cavidade digestória primitiva, né? E de uma abertura que vai dar origem à boca ou ao ânus, que é chamada de blastóporo. Ok, gente? Esse blastóporo é essa cavidade, né, que vai originar a boca ou ânus. Isso vai depender da espécie de animal, né, do grupo de animais. Nós, seres humanos e as estrelas do mar, de acordo com a classificação zoológica, a partir do desenvolvimento embrionário, nós somos seres deuterostômios. O que significa deuterostômios? Forma-se primeiro o ânus, posteriormente a boca, nesse momento do desenvolvimento embrionário. Outros animais gera-se primeiramente a boca, depois o ânus, certo? Como os outros animais, como os platelmintos, nós temos os anelídeos, os artrópodes, certo? A neurula lembra neurônio, então é a fase que vai se formar os folhetos embrionários, ou seja, os primórdios, os primeiros tecidos do embrião, que é a ectoderme, endoderme e mesoderme, a partir do arquêntero, e a partir deles ocorre a formação dessas estruturas, tubo neural, notocorda e celoma, tá bom? Deu para lembrar isso, gente? Eu vou mostrar a imagem, aí vocês vão relembrar melhor, tá? Aqui a imagem do processo de divisão. Aqui a célula ovo ou zigoto, vamos acompanhar aí. A célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto, ela começa a se dividir, né? Que a gente chama de clivagens. E aí vai gerar uma massa de células, que é chamada de mórula. Essas são as primeiras células. Nós todos passamos por essa fase de mórula. Depois da fase de mórula, que é uma bola maciça de células, nós vamos ter a fase de blástula. Vai acontecer novas mitoses, né? Dividindo cada vez mais essas células, se dividindo. Aí nós vamos ter a fase de blástula. Nessa fase de blástula, já vai acontecer a formação de uma cavidade. Essa cavidade, por enquanto, vai estar cheia de líquido, que é a chamada blastocele, certo?
Depois dessa fase de blástula, que já tem essa cavidade, nós já vamos ter a fase de gástrula ou gastrulação, que já vai formar os primeiros tecidos, lembram? A ectoderme, endoderme e mesoderme, né? Nesse primeiro momento aqui vai formar ectoderme e endoderme. Essa parte aqui amarelinha é o intestino primitivo, que é chamado de arquêntero, onde vai ficar a nossa cavidade digestória, abrigar o intestino, o estômago e todo o nosso sistema digestório, certo? Para vocês verem que logo no início já começa a formar o nosso sistema digestório, certo? Aí nós temos o blastópero, que é esse orifício, essa abertura aqui que vai originar primeiramente a boca ou o ânus do embrião, certo? Depois dessa fase de gástrula, nós vamos ter outras fases. Essa fase aqui a gente vai chamar de organogênese ou neurulação, tá bom? O que que acontece nessa fase de neurula? Lembra o quê? Neurônio, formação do sistema nervoso do indivíduo. A partir de desse grupo de células aqui amarelinhos, que é a mesoderme, vai começar a formar essas estruturas. Primeiro, a partir da ectoderme, já gera-se a placa neural no embrião. Essa placa neural, ela vai originar o nosso sistema nervoso, a notocorda, o tubo neural. Aí, nessa placa neural, o que que acontece? Essas células mudam o seu formato e forma-se uma abertura chamada de goteira neural. Essa abertura, ela não vai ficar, ela vai se fechar bem aqui, ó. Essa abertura se fecha, formando o tubo neural. Esse tubo neural, gente, vai originar a nossa medula, vai originar a coluna vertebral. Da mesoderme, vai gerar outras cavidades no nosso embriãozinho, que vai ser o celoma, bem aqui, ó. O celoma, ele gera essas cavidades que vai abrigar o pulmão, o coração, certo? E aí nós vamos ter, bem aqui nessa região da endoderme, essa partezinha azul, vai gerar o quê? A notocorda, que é um bastão flexível. Esse bastão flexível vai sustentar o corpinho do embrião, até ele se formar em feto, e depois no bebezinho todo formado. Então, nós temos o tubo neural, um corte longitudinal tubo neural, né? E aqui a notocorda, que é o bastão flexível, como se fosse a coluna do bebê. Esse, primeiramente, vai ser a notocorda, tá bom? Gente, nesse estudo dos desenvolvimento embrionário, nós temos também o estudo da formação dos gêmeos. Nós temos os gêmeos monozigóticos e os gêmeos dizigóticos, certo? Os gêmeos monozigóticos, eles são aqueles que vão ser idênticos, um único espermatozoide vai fecundar um único óvulo e esse zigoto, ele vai continuar se dividindo e formando duas mórulas, lembram? Que a primeira massa de células vai formar duas mórulas, duas massas celulares, que vão se separar. Se separando, essas duas massas celulares vão originar dois indivíduos idênticos. Eles vão ter a mesma placenta, por isso a gente chama de univitelinos. E temos os gêmeos dizigóticos. Esses gêmeos dizigóticos são dois espermatozoides fecundando dois óvulos, certo? Eles vão, esse zigoto, ele continua se dividindo, formando duas massas de células independentes, né? E gerando duas placentas. Então, por isso que a gente chama de bivitelinos. E pode nascer um menino e uma menina, por quê? Porque são dois espermatozoides diferentes fecundando dois óvulos, certo? Então, por isso pode nascer um menino e uma menina, ok? E eles vão ter placentas separadas. Por isso a gente chama de bivitelinos ou dizigóticos. Ok, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa é a hora de perguntar. Deixa eu ver meu horário aqui. Hein, galera?
E tio, pior que esse assunto aí eu ainda me lembro. Que bom, Júlia. Pior. Os assuntos que a senhora deu nas aulas passadas também são os antigos, né? Ou são novos? Esse aqui é das aulas passadas, que é da revisão para a nossa atividade domiciliar, que a gente pede que vocês façam hoje, né? Não deixem acumular essas atividades, certo? Logo em seguida, lá onde tem o mapa, no mapa, pós-aula, é dedicado para vocês fazerem as atividades domiciliares de vocês, para não acumular. E, se possível, postar logo, porque isso também ajuda a gente na correção. Porque quando a gente fica esperando uma semana inteira, aí a gente atrasa um pouquinho a nossa correção. E a gente tem Eu um me programei para prazo. fazer 2 por dia. Eu contei as matérias, dividi por 2 pela semana. Ótimo, muito bem, porque aí você já não acumula as suas atividades. Não é? E Tem tempo 2 tá para bom demais. responder, tem tempo para responder tranquilamente, porque tem alunos que deixam para responder em cima da hora, já responde não muito completa as respostas. A gente esperava notas muito melhores, né? Mas daí depois a gente conversa melhor, tá bom? Então, não acumulem, pesquisem no livro de vocês as atividades. Se vocês tiverem com alguma dúvida em alguma questão, tem o apoio do livro. Se não tiver hipótese alguma no livro, aí sim vocês podem recorrer para a internet, certo? A gente não quer respostas prontas, a gente quer que vocês elaborem as respostas de vocês, certo? Por isso que a gente está pedindo para vocês responderem. Gente, e outra coisa, muito cuidado. Façam uma letra legível, de caneta. O ideal é que seja de caneta. Outro detalhe, na postagem, tenham muito cuidado, concluam a atividade, tenha o íconezinho lá para vocês concluírem a atividade de vocês. Tenham certeza que a resolução da foto está boa. Façam o máximo possível para vocês não enviarem muitas fotos, muitos arquivos. Se puderem responder lá, tem essa orientação que vocês podem responder em uma folha, né, com numeração da questão, o nome de vocês, série, tudo organizadinho. Em uma única folha, vocês podem responder a atividade de vocês e mandar uma única foto com uma boa resolução. Assim que eu fiz. Facilita também na hora de baixar os arquivos de vocês, porque a gente tem que ter tudo documentado, tudo arquivado. E aí, quando manda muitas imagens, o processo fica um pouco mais lento para a gente coletar tudo isso, arquivar tudo e começar a correção, tá bom? Então, a gente pede que vocês ajudem a gente nessa parte também, com a caneta, letra legível, pode ser na mesma folha da atividade ou em uma folha à parte, mas com o nome de vocês, a série e tudo organizado, sinalizadas as questões, as alternativas, tudo bonitinho. Se eu não me engano, foi Kécio que fez isso da última vez, que Kécio e Janine fizeram uma folha separada, mandaram uma única foto. Acho que foi Kécio e Janine, ficou legal, porque a letra estava super legível, estava tudo organizadinho, só faltou botar o nome, a série, certo? Tudo beleza, gente? Vamos fazer um outro print. Façam a atividade de vocês com tranquilidade. Eu quero notas boas. Ah, meu Deus. Certo. Vamos lá. Quem mais está aí, gente? Só nós. Analice. Tudo bem, Analice? Tudo. Próxima aula, o fardamento, viu, Analice? Análise. Davi, Lucas. Tá estilosa. Arrasou. Ritmo de São João, é? São João em casa, né, gente? Ana Caroline. Blusa quadriculada nunca sai de moda, tia. Blusa quadriculada perfeita, né? Vamos lá. Pois é, eu tenho 3. Sara, tudo bem, Sara? Alguma dúvida, Sara?
Na realidade, eu peguei no meu pai. Peguei na minha madrinha. Vamos lá. Eu sempre com esse print aqui, eu tenho esse problema. Eu nunca sei direito. Pronto, gente. Obrigada. Boa atividade para vocês. Até mais. Próxima aula, Ai, encontra. Bye. Pai do Senhor. Ô, Glória!